Glória a Deus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos. Eu creio que o Senhor já falou conosco através dos louvores, mas é a palavra dele que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido e que vai nos salvar. Coloca a mão sobre o teu coração e fala com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Fala, abre o teu coração na presença dele. Fala para ele o que tem passado, os pensamentos, as angústias, tristeza. Fala para o Senhor o que você precisa nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que o teu Espírito Santo, Senhor, sonda cada coração nesta noite, e que a tua palavra, Senhor, que venha a ser ministrada, venha achar guarida em cada coração. Que esta palavra, ó Pai, venha suprir a necessidade de cada um de nós aqui nesta noite, trazendo paz, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo a força do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos esvaziar, mas que a tua palavra venha a ser transportada e transbordada nas nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença seja notória através da vida dele, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, então estendeste a voz do Senhor? Não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que te obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar na palavra de Deus oportunidades. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele não estava esperando, ele não tinha a mínima ideia que ia se tornar rei. Um dia ele sai da casa do seu pai procurando as jumentas que tinham desaparecido. Deus vai mudando o cenário até ele encontrar com Samuel. Deus toca no coração de Samuel, fala: esse aí é o rei a qual o povo está querendo. Samuel unge, e acontece na vida de Saul se tornar um rei. Mas a palavra de Deus também fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Saul não fez a vontade de Deus, mas mesmo assim teve a honra e glória de ter caminhado tempo com o Senhor. Porque uma das coisas mais importantes, talvez a gente não valorize, talvez a gente não entenda, talvez a gente não compreenda, é a presença de Deus nas nossas vidas. E Deus pode mudar de uma maneira tão poderosa as nossas vidas de uma noite para o dia, basta Ele querer. Pois assim aconteceu na vida de Saul. Um dia ele estava correndo atrás das jumentas do seu pai, que tinham sido perdidas. O objetivo dele era encontrá-las. E naquele momento, sem mais nem menos, sem demanda, ele tem um encontro com Deus, e Deus unge e fala: você agora se tornará rei dessa nação. Deus sabia que ele não estava preparado, mas mesmo assim deu oportunidade para ele, oportunidade que dá para cada um de nós também. Qual de nós estaremos preparados para caminhar num caminho tão maravilhoso como esse? Por isso que às vezes a gente escorrega, levanta, cai, torna a levantar, torna a buscar, não consegue entender, depois vai entendendo. Mas tudo está no caminhar, você está junto, no meio do povo de Deus. E assim foi na vida desse grande homem. Aqui no final da sua caminhada aqui, você vê ele fazendo tudo diferente, tudo errado. Não era do jeito que Deus falava para ele. Deus dava a palavra para ele fazer uma coisa, ele não fazia. Deus mandava não fazer e ele fazia. Ele fazia tudo contrário daquilo que Deus queria na vida dele, mas tinha sido escolhido, estava na dádiva de andar com Deus, oportunidade.
Nós também temos a mesma oportunidade de Deus. E nós temos uma garantia hoje. A palavra de Deus fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Então você e cada um de nós, se cremos e continuarmos nesse caminho, a salvação é garantida. O que não é garantido é aquilo que Deus pode fazer de grandioso na vida de cada um de nós. Ele pode transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Saul. Ele pode transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Moisés, de cada um desses grandes homens que andaram com Ele. Ele pode fazer. Para Deus nada é impossível. E você não precisa de estar preparado para que Deus faça isso na sua vida. Você precisa estar junto com o povo de Deus. Saul, mesmo não estando preparado, fazia parte daquele povo que tinha sido tirado do cativeiro, que tinha sido tirado do Egito. Ele fazia parte desse povo. Nunca que na vida ele estava esperando aquilo acontecer. E a mesma coisa acontece no meio de nós. Às vezes nós estamos caminhando e achando que Deus não está agindo na nossa vida, e de repente Deus nos surpreende. Você fala glória a Deus por isso, porque você não estava esperando. Nunca estaremos esperando, porque aquilo que Deus tem é sempre maior do que aquilo que nós queremos. Sempre maior. Lembra que é sempre maior, porque Deus está nas alturas. Ele tem o melhor para cada um de nós. Aquele povo que estava no cativeiro, só de ter tirado ele do cativeiro 430 anos, já era uma coisa para agradecer a Deus. Não precisava de mais nada além daquilo. Mas além disso, aquele povo viu prodígios de Deus no Egito, 10 pragas, viu o mar abrir, que até hoje o povo fala sobre aquilo. Até hoje as pessoas que não têm nem conhecimento da palavra de Deus, de salvação, sabem quem é Moisés, sabem quem é esse povo que andou 40 anos no Egito, porque foi grandiosamente grande demais aquilo que eles tiveram. Então só a partir do momento de ter sido liberto do cativeiro, já era para agradecer a Deus. Mas Deus queria dar mais para aquele povo. Eles estavam esperando que ia receber a terra de Canaã. Bem, por quê? Porque Deus falou. A terra que tinha jurado para Abraão, Jacó, Isaac, ia dar para eles. Só que eles não sabiam como eles iam fazer para chegar até aquela terra. Eles não sabiam que iam ter que andar 40 anos no deserto, porque Deus não fala, Ele vai nos preparando aos poucos. Seria como Ele falasse para vocês: a partir de agora vocês vão andar num caminho estreito, numa porta estreita, vai haver ranger de dente, vocês vão ficar sufocados, mas eu vou estar com cada um de vocês. E aí Deus fala, e vai demorar 20 anos. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai olhar para a igreja e não vai querer nem olhar de volta. Por quê? Porque vai achar aquilo impossível. Porque aos olhos dos homens tudo é impossível. Os milagres de Deus é impossível. Deus abriu o mar é impossível, mas aconteceu. Aquele povo que tinha fé, que fazia parte do povo de Deus, viu tudo acontecer na sua frente, mostrando para mim e para você. Se vocês tiverem fé também, vão ver milagres acontecer nas suas vidas. E se vocês olharem para trás com olhos espirituais, já vão ver milagres acontecendo. Porque se não tiver visão espiritual, você vai achar que nós achamos que o mérito é todo nosso, que nós é que temos a capacidade de construir as coisas. Mas quando você anda com Deus, Deus livra de todos os males, todas as coisas, todas as afrontas, coisas que nós não conseguimos enxergar. Você lembra quando o povo termina aqueles 40 anos que eles vão entrar numa terra antes de atravessar o Rio Jordão? A palavra de Deus fala que um dos reis que era dono daquela terra, Balaque, chama Balaão para amaldiçoar aquele povo. Uma batalha espiritual estava sendo travada. Aquele povo não sabia que estava acontecendo aquilo. Aquele povo estava apenas esperando a ordem de Deus para atravessar, e uma batalha espiritual sendo travada naquele momento. Amaldiçoa meu povo, esse povo que está aqui. E aí Deus fala para Balaão: não amaldiçoa o povo que eu abençoei. É isso que nós temos que entender. Então, oportunidades elas vão surgindo para todos nós. Agora vai ficar na sua mão e na mão de cada um, e você tem uma escolha agora. Qual que é a oportunidade? Eu posso continuar nesse caminho? É verdade essa palavra? Isso vai me livrar do mal ou não? Eu posso obter resultados, obter lucros? Eu posso ser grande financeiramente, eu posso ser sábio como Salomão, ou rico como Davi e Salomão também foram. Eu posso ser.
Eu posso ter a humildade do Senhor Jesus Cristo? Eu posso ser audacioso como Pedro, que tudo que perguntava ele sabia, mas Jesus Cristo sabia o coração, falou: Pedro, você vai me negar? Não vou. Esses aí todos vão me negar, mas eu nunca. Esses todos vão negar o Senhor, mas eu não vou negar. E aí ele se depara com a palavra de Jesus, porque essa palavra é verdadeira, e logo lá na frente, quando a situação muda, ele nega, porque ele não estava preparado para aquela situação. Ele ficou com medo quando viu Jesus apanhando daquela maneira, mas ele continuou ali, enquanto todas as pessoas, os outros discípulos, nem ali estavam. Ele estava lá, negando, mas estava lá, se aproximando do Senhor Jesus. Oportunidades. Vamos navegar na palavra de Deus. Vamos lá em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Atrás de Salmos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha a determinação que Jó tinha. Você sabe como que funciona as coisas de Deus, como que faz a sua fé crescer? Coloque-se no lugar de Jó. Teria coragem? O que você sentiria quando você perdesse tudo que você tem? Só não perdeu a fé, mas tudo aquilo que você tinha, você perdeu. Jó perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu dinheiro, perdeu a fazenda, perdeu tudo que ele tinha. Mas ele continuou ainda firme, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha ganhado era através de Deus. Ele tinha certeza de Deus na vida dele. E quando você tem a certeza que Deus age na sua vida, as coisas materiais não têm importância nenhuma, porque você não vai levá-las quando você terminar a sua caminhada aqui na terra. Mas aquilo que você construir aqui na terra, da palavra de Deus, você vai carregar para a eternidade. Isso ninguém pode tomar de você. O ouro em ferrugem, o ouro, a prata, tudo isso é perecível. O ladrão rouba. Mas a palavra de Deus ninguém pode roubar de você. É isso que Deus está falando. Oportunidade. Jó também teve uma oportunidade. Olha o sofrimento que ele passou, menos do que Saul. Saul já pegou tudo pronto, estava caminhando, era filho de fazendeiro, caminhando atrás das jumentas do seu pai. Naquele momento ele se encontra com Samuel, unge e fala: você vai ser rei. E a palavra acontece na vida dele. Foi tudo muito rápido. Talvez ele não estava preparado para tudo aquilo. E aí, quando a gente não é preparado, porque Deus primeiro vai preparar você espiritualmente, para você ter valor, dar valor à palavra de Deus. Depois ele vai mexer na área financeira, porque se ele levantar você primeiro, você some. É assim que funciona. É por isso que Deus, se você olhar todos esses grandes homens que andaram com o Senhor, primeiro espiritual, depois financeiro, todos. Quando o povo sai do Egito, o povo sai com coisas materiais, boi, gado, sai com ouro, com prata, mas Deus coloca onde? No deserto. O que você vai fazer com ouro? O que você vai fazer com dinheiro no deserto? Nada. Dinheiro no deserto não compra nada, porque no deserto não tem nada. É por isso que Jesus é colocado no deserto depois que sai do batismo, das águas. Por quê? O diabo chegou lá no deserto e falou: uai, Jesus, não tem nada aqui para te oferecer, transforma as pedras em pães. O diabo no deserto, ele não tem como oferecer nada, ainda queria que Jesus ajudasse ele. Está vendo a diferença? Oportunidades.
as mesmas oportunidades que Saul teve, nós também estamos tendo aqui hoje. Porque um dia, se você um dia passar por alguma dificuldade, doença, um acidente, alguma coisa, a primeira coisa que você vai lembrar na sua vida é de Deus. E glória a Deus por isso, porque você tem, cada um de nós agora tem um pouquinho do conhecimento da palavra. E quando vier as adversidades, quando chegar naquilo que é impossível para o homem, você fala, existe um Deus que para ele nada é impossível, porque eu ouvi um pouco dessa palavra. É por isso que Deus pega essa oportunidade e divide com todas as pessoas. Agora vai de cada um de nós aproveitar a oportunidade. Jó estava aproveitando. Ele aproveitou as coisas boas que Deus tinha dado para ele. E de hora, em momento nenhum, ele se afastou de Deus. A palavra de Deus fala que ele fazia sacrifício por causa dos seus filhos, que vivia na bebedice, que vivia fazendo coisa errada. E a palavra de Deus fala. E ele fazia sacrifício por eles. Vivia bebendo na esbórnia. Mas ele continuava íntegro. Ele aproveitou tudo que ele tinha junto com a palavra de Deus. E aí quando o mundo falou assim, você tem isso, é porque Deus te ajuda. Se tirar, você não vai continuar andando com Deus. Você só fala de Deus porque Deus está prosperando a sua vida. Se Deus tirar, você não está nem aí com Deus mais. Era isso que o diabo estava falando para Jó. Falando para Deus. Se o Senhor tirar dele, ele não vai nem querer saber de Deus. Porque o mundo, ele vai falando isso para nós. Quando levantar você financeiramente, para de olhar para Deus, não dá moral não. Você agora é uma pessoa que é independente, não precisa mais de Deus. Por que você está querendo continuar nesse caminho? E aí o que Deus fala? Ele é íntegro, pode tirar tudo que tem, ele continuará me adorando. E assim foi, tirando. E cada vez que o diabo batia em Jó, mais Jó se tornava espiritual. É assim que somos nós. Você só vai ser espiritual a partir do momento que você deixa de olhar para o mundo e para as coisas que o mundo oferece para você e olha para a palavra e fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque um dia passei por dificuldades e Deus esteve sempre nos alimentando do pouquinho que tinha. Glória a Deus. Glória a Deus que teve momentos na minha vida também que talvez você quer desistir, mas glória a Deus que o Senhor não deixou, falou, continua firme, igual estava acontecendo na vida de Jó. É uma provação que você vai crescendo espiritualmente, porque se você começar esse caminho e não tiver nada acontecendo na sua vida, como que você vai saber se você tem fé ou não tem? É por isso que Deus coloca dificuldades. Alguns vão passar no teste e outros não vão passar. Jó passou, conseguiu chegar até o final. Saul não conseguiu. E olha que o que o Saul passou foi muito menos do que Jó, se você prestar atenção. Saul era um rei, tinha vários soldados a seu mercê. Quando Deus mandou ele vencer a batalha, ele já deu a vitória para ele nas mãos, ele já foi vitorioso. O problema é que ele não fez como a palavra de Deus tinha sido lançada. Deus mandou fazer de um jeito, ele fez a metade. A metade ele fez do jeito de Deus e a outra metade ele fez do seu jeito. Essa é a diferença. É difícil? É claro que é difícil. Mas nada é impossível para Deus. É difícil andar nos caminhos de Deus? É claro que é difícil. É por isso que Jesus Cristo fala que a porta é estreita. Olha o que Jó está passando aqui nesse momento. Mas no final Jó fala assim, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Sabe por quê? Porque Deus falou com ele. Tudo isso que passou, Deus não tinha falado nada com Jó. Toda aquela integridade de Jó, fazendo sacrifício, tudo aquilo que ele viveu, Deus falando que ele era íntegro, e Deus ainda não tinha falado no coração dele. Ele teve que passar por tudo isso, perder tudo, para mostrar que ele era digno de receber a voz do Senhor no seu próprio coração. Depois de tudo isso que ele passou, o Senhor começa a falar com ele. Onde você estava quando Deus estava fundando as estrelas? Quem é você para me falar dessa maneira? Eu sou. Por isso que Jó falou, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Porque ele aproveitou a oportunidade. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas Jó foi um dos escolhidos. E assim somos nós. Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4. Lucas 4.
A palavra de Deus fala, Lucas 4, 5, 8. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que você faria na situação que Jesus está passando aqui? De repente alguém chega para você e fala assim, eu vou te dar tudo que você imaginar, poder, reinos, ouro, prata, aquilo que você tiver no seu coração de desejo, você vai conseguir, eu vou entregar a você. Você abriria mão para andar na palavra de Deus, na humildade, simplicidade? Você abriria mão de todo ouro, de toda prata, sabendo que talvez Deus não vai te dar ouro, não vai te levantar financeiramente? Porque acontece isso. Tem pessoas que vão andar na humildade, simplicidade. Elias foi assim. Eliseu também foi assim. Grande profeta, você vê falando na palavra de Deus, mas eles não tinham coisas materiais. E não era porque eles não queriam, tiveram oportunidade. Quando Elias cura Naamã, Naamã estava com uma carruagem cheia de ouro e de prata. Falou, eu vou pagar a você. Ele falou, não precisa. Porque ele sabia o verdadeiro valor que a palavra tem. Jesus Cristo aqui está mostrando para mim e para você. A palavra é muito mais valorosa. E ao mesmo tempo ele está falando assim, Deus dá oportunidades para cada um de nós, da mesma maneira que deu para esses grandes homens. Alguns ele vai levantar para fazer a obra dele, outros talvez não. Mas mesmo assim, Deus fala assim, que nunca vai acontecer de um justo mendigar o pão. Então você vai ter sempre fartura na sua casa. Você vai ter a sua casa. Você vai ter o seu carro. Você vai ter as suas coisas. Mas você vai ter em primeiro lugar Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus fala que se você colocar Ele em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque tem pessoas que se Ele abençoar demais, elas vão afastar. Vão! Judas Iscariote, aqui o diabo está oferecendo tudo para Jesus. Tudo, todos os reinos e todas as glórias. E Judas Iscariote, sabe o que foi? 30 moedas de prata já resolveu o problema, ele já fez a lambança que tinha que fazer. Só isso. Por que para um foi tudo e para outro, entendeu? Porque quanto mais você valoriza a palavra de Deus, mais o inimigo vai colocar coisas materiais para tirar você da palavra. Por que ele vai colocar muita coisa se você já está com o pé no mundo? Judas já estava com o pé no mundo. Ele estava junto com Jesus, mas a intenção dele era outra, a cabeça dele era outra. Ele tomava conta da contabilidade da igreja. Então bastou 30 moedas e já resolveu o problema que ele queria. Que o diabo sabe, ele conhece seu coração também. Não, quem conhece o coração é Deus, mas ele conhece a sua vida. Ele é sábio também, ele tem conhecimento. Nós sozinhos nunca vamos vencer uma batalha contra o mal. É preciso de ter o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo abriu mão de tudo para andar na humildade, passar às vezes necessidade que ele passou. Porque tem uma parte da palavra que ele fala que até os lobos têm seus corvis, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a sua cabeça. Mas isso fez com que ele parasse de pregar o Evangelho? Não. Continuou pregando, continuou fazendo a obra de Deus. E ninguém passou por mais dificuldade do que o Filho do Homem. Ninguém foi mais tentado do que Jesus. Ninguém foi mais perseguido do que Jesus. Saul não foi perseguido como foi o Senhor Jesus Cristo. Jó não foi perseguido como foi perseguido o Senhor Jesus. Jesus já nasceu desde criança, pequenininho, já começou a perseguição. Seus pais, sua mãe, seu pai adotivo, já começa a perseguição, já começa tendo que fugir daqueles lugares. E assim foi até no final. Mostrando para nós, se tiver fé, vai ter dificuldade, mas vai ter bênçãos de Deus nas nossas vidas. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Nós estamos falando de oportunidades. Dezoito. 18. 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
Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus Cristo tocou na ferida dele. O que acontece? Aquilo que nós fazemos aqui, na obra de Deus, ganhar almas para o Senhor, sem pedir nada em troca, o que nós fazemos, a gente vai garantindo a nossa pedrinha na coroa lá no céu. Jesus está falando: dá o que você tem aos pobres. Porque para onde que ele estava querendo ir? Não estava querendo o reino dos céus? O reino dos céus não precisa desse ouro todo que você tem. Jesus não pediu para ele, que eu acho mais bonito: pega tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você vai começar uma caminhada espiritual. Mas o que ele não sabia é que depois que você começa essa caminhada, o Senhor pode ou não levantar você. Ele pode fazer você se tornar uma pessoa com posses. Foi assim na vida de José. Você lembra que José era pobre, mas José se torna governador do Egito. Você lembra dos eunucos que tinham sido cativos na Babilônia por 70 anos? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Daniel se torna governador, tinha posses, mas hora nenhuma ele colocava aquilo acima de Deus. Enquanto você estiver colocando Deus acima de todas as coisas, você vai brilhar, porque essa oportunidade que Ele nos dá é para a eternidade, é uma oportunidade única, mas você e cada um de nós temos que continuar lutando por ela, porque tudo aquilo que tem valor, você tem que lutar para conseguir. Você tem que lutar depois que você consegue para manter aquele valor na sua mão, porque as coisas de Deus não tem nada mais valoroso do que isso. O que é do mundo perece no outro dia, pode ter certeza. Você compra um carro novinho hoje, amanhã você vê outro passando e fala: aquele meu não está com a cor boa. É desse jeito. É por isso que os carros vão trocando tudo, troca farol, troca a frente, troca não sei o que. O motor é o mesmo, o motor continua sendo o mesmo, suspensão a mesma. Durante 5 anos eles vão maquiando a frente do carro, mas a palavra de Deus é eterna e essa tem valor. Só que nós temos que aprender a valorizá-la. E como que você vai aprender a valorizar a palavra de Deus? Caminhando, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Esse aqui teve a mesma oportunidade de Saul, ele teve a mesma oportunidade de Jó. Só que o que acontece? Ele não quis. Quando o Senhor falou: você valoriza muito mais ouro e prata do que a palavra, então você tem que se desprender do mundo primeiro, para se desprender do mundo e caminhar comigo, igual que foi em João 3, quando Nicodemos chegou perto de Jesus. Senhor, o que eu tenho que fazer para salvar? Ele falou: tem que morrer para o mundo e tem que nascer de novo. Quando a gente nasce, a gente é criança, precisa de alimento, precisa de crescimento, precisa de entendimento, e isso só vai acontecer a partir do momento que você continua aproveitando a oportunidade e buscando esse conhecimento, porque senão nunca nós vamos valorizar de verdade o valor e conhecer o valor que essa palavra tem nas nossas vidas. Por isso que Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas lá na frente ele já fala de Zaqueu, mostrando que para Deus nada é impossível. Nós já estamos terminando em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que eu entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando o olho juntamente com João, disse: olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Oportunidade. Você lembra de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes? De João, que quando Jesus também foi preso lá no Betseba, saiu todo mundo correndo. João estava junto. Só que eles aproveitaram aquilo que Deus tinha na vida deles, e agora aqui eles já estão sabendo o verdadeiro valor, que é a palavra de Deus. Porque se eles dessem uma moeda para aquele coxo, não ia mudar a vida dele. No outro dia ele está pedindo do mesmo jeito. Ele só ia alimentar naquele dia. Mas a Jesus Cristo fala que Ele é o pão da vida. E se você comer do pão da vida, nunca mais terá fome. Se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. Porque Ele está falando de eternidade. Ele está falando de vida espiritual. Ele está falando de caminhada. Ele está falando de oportunidade que nós temos. E nós podemos continuar recebendo todos os dias, através da palavra de Deus. E o que é mais interessante, que pega um coxo que ninguém conhece, não sabe o nome dele, mas a palavra de Deus fala que ele estava todos os dias na porta formosa. Então quando Jesus Cristo quebrou tudo lá, porque estava fazendo da casa de Deus comércio, ele estava lá. Quando começaram a falar que Jesus Cristo estava curando as pessoas, que estava curando cegos e leprosos e coxos, ele estava lá. E com certeza ele falou: por que o Senhor não me curou aqui nessa situação? Eu estou aqui todos os dias. Porque a palavra de Deus fala que todos os dias eles o levavam para a porta formosa. Oportunidades. E você vê que Deus sabe o coração e conhece o coração de cada um de nós aqui, nesse momento, aqui nesse lugar, em todos os lugares que está tendo a palavra de Deus. Quando Jesus morre, talvez esse coxo fala: perdi a oportunidade de ser curado, curou tantas pessoas e me deixou. Mas ele continuava lá pedindo a moedinha dele todos os dias. Algumas pessoas davam, outras não. Mas um dia acontece na vida dele de 2 homens que não perderam a oportunidade. 2 grandes homens que sabiam o verdadeiro valor que essa palavra tem. E eles vão entrando nessa formosa, nessa porta. E aí ele pede uma esmola para eles, porque já sabia que Jesus Cristo já tinha subido ao céu, não estava mais no meio deles, Jesus tinha morrido. E eles falam algo grandioso, mostrando que para Deus nada é impossível. Nós não temos ouro nem prata, mas temos algo muito valioso do que ouro e prata. Porque ouro e prata não vai mudar a situação de você. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. A partir daquele momento, a palavra de Deus fala que ele levantou e saiu pulando, alegre pelo milagre que tinha acontecido na vida dele. Porque 2 pessoas que caminharam com o Senhor Jesus Cristo, que erraram, mas acreditaram que podia fazer a diferença lá na frente, e fizeram. Que o Senhor Jesus foi moldando e moldando o caminho de cada um deles, fazendo a fé crescer, porque eles continuavam juntos. Mesmo caindo e levantando, continuavam na presença de Deus. Até que acontece este maravilhoso milagre, porque nenhum deles perderam a oportunidade de estar perante a palavra de Deus. E para terminar, em Mateus 22, 1, a palavra de Deus fala assim, Mateus 22, capítulo 22, 1. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos e chamaram os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade.
Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas o convidado não era dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Todas as pessoas tiveram oportunidades de andar com Deus. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, essa oportunidade foi dada para nós, para você, para cada um de nós que estamos aqui, para as pessoas que estão ouvindo. Todos vocês têm oportunidades. As pessoas que estão perdidas nas drogas, na bebida, na mentira, no mal, todas elas podem se encostar ao Senhor, porque essa oportunidade é única para cada um de nós. Mas para você saber o valor que ela tem, é preciso ouvir a palavra de Deus. Saul teve oportunidade, mas não aproveitou. Mas em compensação, muitos grandes homens que tiveram essa mesma oportunidade aproveitaram e foram felizes andando com Deus. Da mesma forma que Saul não aproveitou, Davi aproveitou, Moisés, Noé, Jacó, todos esses grandes homens. Uma oportunidade única que nós também estamos tendo aqui hoje, de continuar buscando a palavra, o entendimento da palavra, para que ela possa transformar as nossas vidas, para que Deus possa continuar nos conduzindo e nos guiando e nos moldando, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória, amém. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando pelos pedidos de oração. Vamos estar orando pela vida do irmão José, Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karine, Davi, Aline, Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Neidmar, Arlos, Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela e Catarina, Edinho, Wardson, Luzinete. Amém? Levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós levantamos a nossa mão para o alto de onde vem o nosso socorro e unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração diante do teu altar. Papai querido, que o Senhor venha de encontro à vida de cada uma dessas pessoas nesta noite, trazendo cura, trazendo a força do Senhor, trazendo a paz, trazendo o refrigério. Papai querido, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles nesta noite, tanto material como espiritual. Papai querido, eu apresento também diante de Ti os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Apresentamos cada um que nos ouviu, que o Senhor venha alcançar da mesma forma. Alcança, Senhor, e abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos essa semana que se inicia. Apresentamos as nossas obrigações, os nossos propósitos. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos. E que o Senhor venha, ó Pai, nos capacitar. E tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, nós te pedimos,
Te louvamos por esta palavra, te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ouvindo e engrandecendo o teu santo nome. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, livrando do homem fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.